Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 19. Quarto cativeiro, os midianitas, parte 5. O trigo no lagar. Malhar trigo no lagar exige um esforço sobrenatural. Retirar as minuciosas impurezas manualmente sem ajuda do vento, da claridade, deveria levar muitas horas. Ao malhar trigo no lagar, Gideão demonstra disposição e coragem. Não se sabe se outras pessoas em Israel faziam isso, mas na casa de Gideão não faltava alimento, gado e cereais se mantiveram apesar dos 7 anos de ataque dos midianitas, o que me leva a crer que Deus sempre foi com Gideão para guardá-lo. E que, apesar de todo o povo ter uma visão errônea de Deus, considerando o mal, rancoroso e castigador, Gideão guardava em seu íntimo as lembranças de um Deus bondoso que libertou seu povo do Egito. É verdade que essas lembranças estavam ofuscadas pelo pessimismo dos israelitas, pelo culto aos deuses estranhos na casa de seu pai. Gideão, contudo, era um homem que buscava ao Deus de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Vejamos, então o anjo do Senhor lhe aparece e lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Respondeu Gideão: "Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de suas maravilhas que nossos pais se nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas." Juízes 6:13. E ele nem percebeu que o anjo lhe fez um elogio chamando-o de valente. Parece que essa parte não chamou tanto a atenção de Gideão, mas sim o fato de Deus dizer: "Sou contigo." Como? Ele estava se matando e vendo as pessoas morrerem? Gideão estava escondido, amedrontado, nunca, porém esquecera as promessas do Deus libertador: "Ai, Senhor meu!" Yahvé era o Deus de Gideão. A idolatria de seu pai o incomodava, mas ele jamais havia pensado em destruir os ídolos, ou mesmo, que estes fossem motivo de maldição. Mesmo cheio de perguntas e se achando incapaz de liderar a nação, Gideão obedece ao Senhor e se prepara para a missão. "Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu?" Juízes 6:14. Lições em Gideão. Não me adiantarei a falar das batalhas de Gideão, fica para outro estudo. Destacarei o que aprendi com o chamado de Gideão do lagar, a destruição dos ídolos em casa de seu pai. Lagares foram feitos para pisar uvas e delas fazer suco e vinho. Esse produto, que simboliza alegria, fartura, estava em falta em Israel. Também os louvores e as festas. Lagares em atividade remetem à prosperidade. Há tempos os lagares estavam parados naquele lugar. Gideão, porém, resolveu utilizá-los para o trigo. Esse produto, tão necessário, havia se tornado motivo de alegria para ele. Gideão, apesar de parecer incrédulo e até teimoso, por questionar tanto Deus, tinha o espírito festivo. Olhar para o lagar e vê-lo vazio não o conformava. É certo que, ao utilizar o lagar para malhar trigo, ele se protege dos ataques e garante segurança a si e ao alimento. O acesso ao lugar era difícil e impossibilitava a chegada dos midianitas. O trigo, porém, era o produto mais caro por ali. E se Gideão estava malhando, significa que seus campos de trigo também foram protegidos do exército inimigo. Deus era com ele. Malhar trigo no lagar implica ainda em utilizar sua capacidade na direção errada. Ali, no lagar, um líder de sucesso, mas que não acreditava em si mesmo, a ponto de reunir o povo e formar um contra-ataque aos midianitas. Foi necessário Deus se apresentar com a missão, para que ele enfim se enchesse de ânimo. 7 anos de lutas, será que Deus já não havia falado antes a Gideão? Se com o anjo à sua frente o valente ainda pediu um sinal, e um não bastou, pediu mais 2, esse Gideão era mesmo desconfiado. Lembrou-me o discípulo Tomé, que precisou apalpar as cicatrizes nas mãos de Jesus para acreditar que ele havia ressuscitado. Havia muitos homens em Israel, mas Deus escolheu Gideão, e não foi apenas por malhar trigo no lagar, mas pela sua fé.
Um homem que não se curvava aos ídolos de seu pai, mas escolhera o Deus das promessas e essas estavam remoendo dentro de Gideão. Se o trigo simboliza a palavra de Deus pura e verdadeira, Gideão, ao malhar o trigo no lagar, revivia as promessas feitas ao seu povo. Ele não se entregava às covas abertas nos vales, nem à miséria, mas batalhava em espírito. Deus conhecia a fé de Gideão e ao que batalhava em espírito, Deus agora chamava para batalhar em carne. Vai, Gideão, nessa tua força, forma um exército. Eu, você e Gideão. Deus não havia abandonado Israel, mas Israel abandonara Deus. Por este motivo, a nação sofria os constantes saques, ao que muitos morriam por fome, ferimentos e outros males advindos dos embates. Ainda assim, não se voltavam para Deus, nem ouviam os profetas, mas pioravam a situação se voltando para os ídolos. A vontade de Deus para nossas vidas é de que sejamos felizes e tenhamos paz pela confiança em seu nome. É de que em meio à adversidade nos acheguemos a Ele na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Israel não clamava, só reclamava e idealizava um Deus raivoso e vingativo. Deus nos ama, em todo o tempo, Ele ama e está disposto a transformar nosso coração e vidas. A mudança começa em nós. Deus orientou Gideão a derrubar os ídolos de seu pai. Alguns ídolos também estavam sendo derrubados no coração de Gideão: temor dos homens, covardia, omissão. Deus não chamou Gideão para malhar trigo no lagar, mas para ser juiz da nação. Mas quantas barreiras existiam! E as barreiras não vinham de Deus, mas do próprio homem. Podemos culpar Deus pelos nossos fracassos e sofrimentos, pelos campos saqueados, mas temos que ponderar nossas falhas e erros. É certo que Deus não escolhe homens perfeitos, de outra forma, ninguém seria escolhido para ser seu mensageiro. Mas Deus olha para o coração. Essa palavra é firme e muito antiga e nunca mudou. Um coração quebrantado nas mãos de Deus é um instrumento de sua vontade, é sua voz. Gideão tinha muitos defeitos, a grande diferença era que tinha fé em um Deus único e real e guardava as promessas como guardava aquele trigo no lagar. O lagar era a nação, triste, vazia, abatida, pobre. O trigo derramado ali era a palavra de Deus. Gideão não a esqueceu, era sua força, sua motivação. Mas outros lagares estavam abandonados e nem mesmo havia trigo em seus campos. Os midianitas. Esses vorazes gafanhotos nem pareciam estar executando a vontade de Deus, não é mesmo? Por que não plantavam em seus campos sem necessidade de roubar Israel? Apesar dos conflitos, Deus estava no controle. Já vivi terríveis angústias e, como Gideão, cheguei a questionar Deus. Pobre de mim! Quantas coisas precisavam mudar, quantos ídolos precisavam ser quebrados dos altares de minha vida. Orgulho, ingratidão, autossuficiência, vaidades, pecados. Para vencer o mundo, somente Cristo em nós. E Cristo em nós, significa arrependimento e renúncia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E livres, poderemos libertar, em nome do que nos libertou. Assim foi com os 300 homens que, sob as ordens de Gideão, venceram os midianitas. Deus em bondade e longanimidade não deixa perecer a rebelde nação. Esse é o final da história. Gideão vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.